Lucas capítulo 15. Meu Deus. Os avisos foram enormes. Agora... Lucas capítulo 15. Declare comigo: um Deus real para famílias reais. Amém. É o tema da ministração dessa oportunidade. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Todo-Poderoso Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comemos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Certamente você já ouviu esse texto. E isso traz muita paz ao meu coração, porque certamente o Senhor já falou muita coisa com você nesse texto. Então você não parte do zero. Você parte da possibilidade do Senhor alargar o seu coração, do Senhor trazer mais verdades sobre a sua vida. Esse texto está num contexto de outras 2 parábolas que repetem a mesma trajetória, de algo que foi perdido, de algo que foi achado e da alegria de uma história maravilhosa, uma história que termina bem. Esse texto nos ensina muitas coisas, e teriam nessa noite muitas formas de abordar a exposição desse texto. Eu escolhi uma maneira para poder ministrar ao seu coração acerca do tema famílias. É algo que nós vamos trabalhar um pouco nessa noite, e o meu desejo é que a tua família seja abençoada, que a sua família seja renovada e que recursos do céu possam ser derramados de forma abundante. Você veio a um lugar onde a graça do Senhor se manifesta. Você veio a um lugar que é a casa do Todo-Poderoso. Então, quando você entra aqui, o Senhor pode fazer algo na tua vida. O Senhor pode fazer algo no teu casamento. O Senhor pode fazer algo na sua história. E você precisa estar com o coração aberto. Versículo 11 diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. Nossa, configuração familiar, hein? O Senhor trabalhou muito comigo a partir desse texto, porque o Senhor aponta aquela configuração, que não é a configuração de toda a família. O Senhor ministrava já no início desse versículo, ministrando ao meu coração, de que toda família é uma família real. Aquela família é uma família do pai e 2 filhos. A família que eu vim de origem, minha família materna, era a família de um pai e minha mãe e 8 filhos. Já a minha mãe teve 2 filhos, um casal. E cada um de nós tem uma família.
Talvez você, como eu, idealizou, quando você era mais novo, como ia ser a sua família. Você lembra como você sonhava? Eu lembro. A minha família não é como eu sonhei. Eu sonhava uma mesa. Irmãos, eu sonhava numa grande mesa, com eu, o patriarca da família, sentado na ponta da mesa. Ao meu lado, a minha esposa. E o restante dessa mesa composta por muitos filhos. Eu imaginava aquela falação. Eu imaginava, passa manteiga, passa o queijo. Eu imaginava aquela festa. E eu pedindo coisas para... E a gente sorrindo. Casei. Quando veio a segunda filha... Rapaz, minha esposa recebeu uma revelação do alto. Papai bradou tão sério que ela rajou uma ligadura. Tem um nome científico, né? Não é ligadura não, né? É aquele negócio que não pode ter mais filho. E nós paramos, graças a Deus. E as crianças foram crescendo, o negócio fica sério. Mas eu sonhei assim. Talvez você também tenha sonhado com uma família ideal. Uma família de um filho. Há famílias, inclusive, que sonham em gerar e não conseguem gerar filhos biológicos. Ou vão para adoção, ou tem uma outra configuração. O casal vai vivendo e vai tendo filhos espirituais e vai abençoando outras pessoas. Há composições de familiares que são mais amplas. Tem gente que chama os agregados, né? Eu quero viver eu e meu marido para sempre. Mas de repente a sogra está lá, né? O sogro está lá. Vai ficar, né? Maravilhoso, né? E isso pode ser muito bom. Nunca vou fazer piada de sogra. Acharam que eu ia fazer, né? Não, que eu não vou arranjar esse problema. Você de repente não tem uma família como você esperava. Eu sonhava outra coisa. Vou abrir meu coração. Eu esperava ser aquele marido. Eu aprendi a cozinhar muito cedo. Assim, 11 anos, 12 anos, eu já fazia várias coisas de cozinha. Então, quando eu imaginava o meu futuro, eu imaginava ser aquele cara que monta a mesa, que faz os pratos gostosos. Rapaz, o meu talento é ligar para o restaurante e pedir a comida pronta. Mas também, né, tem corresponsabilidade da minha esposa, porque eu não sei o que acontece. Quando eu começo a fazer a comida, ela vai ficando tensa devido à louça que vai se formando. Aí eu penso que ela nem degusta, porque ela está preocupada com a limpeza, né? Aí eu também diminuí, não tenho mostrado tanto meu talento culinário. Mas a gente sonha. E nem sempre o que a gente sonhou se torna realidade. De repente você sonhou na relação com seus filhos, ter uma relação de afeto igual era como pequenininho, que abraçava e beijava toda hora. Eles foram crescendo, quer abraçar e beijar mais, ficaram adolescente, quer distância. De repente você que é filho, imaginava uma relação com seu pai, com a sua mãe, que não acontece da maneira como você esperava. Ainda mais em família que tem muita gente parecida. O fogo alastra. Começa um amor e termina um horror, lembrando do passado, quase voando panela. Tem que ser rápido o encontro. Porque nem tudo ocorre como a gente espera. Por quê? Porque nós temos famílias reais. Toda família, em detrimento da real, a ideal, ela é uma ficção. Uma ficção da novela, uma ficção da série, uma ficção da rede social, que você olha e fala, meu Deus, que casal apaixonado. Tu fala assim, meu pai, não inveja não tem. Fala admiração, tu fala, meu Deus, que amor. Tu chega a ver as estrelas em volta do casal na rede social. Quando tu vê ao vivo, parece que um vai enfiar a faca no estômago do outro. Porque ali é bonito, no enquadro é bonito. Na distância é bonito. Na filmagem é bonito, na foto é bonito. Mas a vida real, os defeitos ficam mais nítidos. E qual é o risco que nós temos? Não aceitar e não ter a clareza e não assumir, de fato, a família que nós temos. Cada família tem umas características. Não é porque seu filho não é do jeito que você esperava que não é seu filho. Vai ser para sempre seu filho. Tem uma aliança ali, nasceu de você. E o marido? É seu também.
Você escolheu um dia, era bonitão, falava palavra amorosa, dava presente, andava cheiroso, bala house no bolso. Quem é dessa época sabe, tinha medo. Agora o varão está escovando o dente uma vez por dia. É teu, é teu, é teu. É seu. Só andava com o cabelinho cortado, agora tá cabeludo, não corta o cabelo. É seu. Ah, só andava com o cabelo feito. Tem um marido que eu acho que nem sabe que o cabelo da mulher era crespo, só sabe depois de 5 anos de casado, que depois que enrola, só vivia alisadinho, sem um friso. É do jeito que está, é seu. Ao longo do tempo nós vamos adquirindo dificuldades, nós vamos tendo limitações. E nós vivemos um tempo em que não são só os pais que não assumem filhos e abandonam os filhos. Nós corremos o risco de abandonar os nossos familiares dentro de casa. Conseguir conviver debaixo do mesmo teto, mas totalmente separados, envoltos dentro da nossa realidade, do nosso mundo, dos nossos afazeres. Estou cuidando da casa, para fingir. Um dia eu olho para o marido e falo, engordou, nem vi. 3 meses sem olhar para a cara do marido. Estava só arrumando a casa, estava cuidando da casa. E o varão? Estava trabalhando para trazer recursos para cá. E não assumiu a mulher que é dele, que precisa de cuidado, que precisa de olhar. A grande, irmãos, dificuldade desse tempo é que o evangelho tem sido considerado algo para salvar e redimir a outros. Mas o evangelho é primeiro para o nosso coração. O Senhor não vai salvar e mexer com ninguém que não está aqui. Porque nós viemos para a casa do Senhor para orar para que o Senhor mude o outro, para que o Senhor trate o outro. Ah, Senhor, que ele seja mais gentil. Ah, Senhor, que ele venha mais para casa. Ah, Senhor. Antes do Senhor mexer com ele, vai mexer contigo. Para tu preparar a recepção, para tu preparar a chegada, para tu escolher uma hora de cuidar dos problemas, não é toda hora. Dificilmente características novas surgem numa relação. As características que nós reclamamos hoje sempre existiram. Só que quando você está no início de uma relação, tudo é bom. Ah, como ele é engraçado. Ah, ele me faz rir. Ai, parece que eu estou na nuvem. Casou. O cara palhaço, não leva nada a sério, só quer ficar rindo. Já estava lá aquele engraçadão, aquele barulhento. Já estava lá, minha mulher é muito entristecida. Mas quando você namorava, ela já ficava te contando os problemas. Todo dia tinha um problema. Só que não morava contigo. Agora o problema é você, ela vai reclamar para você. Assume! Assume a sua esposa, assume o seu esposo, assume os seus filhos. Nós precisamos ter propriedade. É meu, eu resolvo. Quando a minha esposa está triste, o problema principal de resolver essa tristeza é meu. Eu vou logo me catando. O que eu fiz? Se eu não estou fazendo uma declaração, se eu não estou fazendo gentileza, se eu não estou espiritualmente posicionado na minha casa. É minha mulher. De papel passado ainda. Eu não pode desfazer nunca. Nunca. Preciso assumir. Preciso assumir a minha casa. É a minha casa. Vou falar um negócio, vou falar não. Vou falar assim. A gente pega as pessoas, eu penso muito isso, vou abrir meu coração para você. Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa. Se você não sabe, mas eu namoro a mesma mulher, tá? Desde sempre. Porque tu fala, pastor, tu começou a namorar cedo, vou botar meus filhos para namorar cedo, ou vou começar, os adolescentes querem namorar cedo. É a mesma, tá? Se tu for casar, tu pode namorar. Só quando o mais velho o pai deixar também. Sabe o que eu fico lembrando, cara? Como é que era minha esposa quando eu conheci ela? Ela só vem melhorando ao longo das décadas que nós nos conhecemos. Mas era a flor da idade. A pele era totalmente lisinha. O cabelo, a voz dela era diferente. Essa mulher nunca se irritava. Olha, era impressionante. Eu me irritava porque ela não se irritava. Eu falava... E ela falou, mas por que você está falando assim? Por que você mudou de tom? Ela me humilhava. Me humilhava pela bondade dela. Aí nós casamos, eu e mais 2 crianças, irritamos ela contumazmente. Aí às vezes ela dá um esbrega em nós, que nós merecemos.
Eu penso assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha esposa? Aquele anjo precisa continuar sendo um anjo, porque é a gente que muda, a gente que vai estragando. O homem era bom, mas você não deixa mais ele fazer nada. Pressiona, humilha, oprime o pobre coitado. Ele era alegre, está entristecendo. Mas é seu, assuma a sua família, porque famílias são famílias reais. A melhor família é a sua família. A família que o Senhor te deu, na configuração que Ele permitiu estar nesse momento. Mas qual é o problema? Famílias reais têm problemas reais. Não é problema de novela, herança. Já pensou, Camilo? Parece herança, vai disputar. Não, é problema do dia a dia. O que aconteceu, amados irmãos, no texto que nós lemos? Um filho olhou nos olhos do pai e falou: pai, eu estou cansado aqui de casa, eu estou cansado de conviver contigo, e eu quero ir embora, eu quero a minha parte da herança. O texto que nós lemos, o texto bíblico, já é um desrespeito nesse tempo. Naquele tempo, era uma desonra sem tamanho. Porque quando ele pega herança, é resultado, né, é desdobramento, né, de bens concedidos após o falecimento do proprietário. Salvo engano, depois o pessoal do direito aí me ajuda aí. O cara estava vivo e eles estão dividindo os bens. Eu quero um carro, eu quero a casa. Na frente dele, o desrespeito está acontecendo. Problema real. Desconsideração. Famílias reais têm problemas reais, porque o ser humano é extremamente limitado. Nós ofendemos de maneira aguda e profunda pessoas que nós amamos. Na hora da raiva, nós dizemos palavras indizíveis, que a gente quer recolher quando a raiva passa, mas não pode recolher. Já disse, já magoou, já entristeceu. O filho nasce, aí começa. Eu acho que tem que comer doce, eu acho que não tem que comer doce. Eu acho que tem que pegar no colo, eu acho que tem que deixar no berço. Eu acho que pode ficar com a sogra, acho que não pode ficar com a sogra. Começou, meu irmão. Começou a guerra. Começou a trabalhar. Eu acho que o dinheiro tem que ficar na conta conjunta, o outro acho que tem que ficar separado. Tem que dividir a conta. Eu pago o cartão, o outro paga outra coisa. Eu acho que o homem tem que pagar tudo. Nem combinou, eu acho que a mulher não tem que trabalhar. E começa os problemas da vida real, comum, a entrarem na nossa casa, independente do tempo de fé que você tenha, independente do tempo de igreja. As questões, os problemas reais vão bater a sua porta. O desemprego vai bater a sua porta, a enfermidade vai bater a sua porta. Vai acontecer. E às vezes nós nos afastamos das coisas de Deus e não recebemos tudo que Ele tem, porque nós consideramos apenas o modo de ser enquanto família ideal, e não percebemos que as questões que nós temos é inerente à nossa vida comum. Casais vão discordar, mas precisam continuar se amando, se desejando, se cuidando. Pais e filhos, você sonhou: eu sonhei que meu filho ia me dar bênção. O filho nunca dá bênção. Você me ensinou quando era pequenininho, não dá benção agora. Eu sei que meu filho ia contar tudo. O filho tranca a porta do quarto, quer matar. Vai falar. Mas a família real. Famílias reais têm problemas reais. E essa casa estava sendo assolada por um problema real. Quais problemas reais têm entrado na sua casa? A desonra, o desrespeito. Talvez você que está aqui nessa oportunidade se sente extremamente desvalorizado. Você é aquela irmã que limpa a casa, a galera vem e deixa tudo espalhado. Tu não pode ter porte de arma, senão tu atira em alguém. O problema não é contigo, a pessoa está cansada, ela está desesperada, esqueceu lá, o cérebro parou de funcionar, a toalha não chegou no lugar que tinha que chegar no cesto. Você é provedor. Falo, gente, vamos economizar. E a mulher tá passando cartão, e a notificação desabilita essa notificação. A casa precisa de suprimento. O que você faz quando os problemas reais chegam, as enfermidades chegam? Você não planejou, ninguém planeja estar enfermo.
Nós estamos vivendo um tempo extremamente adoecedor, emocional. Ninguém planeja estar depressivo, ansioso, coisas que afetam diretamente a família. Talvez você está aqui, a sua família passe por momentos difíceis, problemas reais. Existe um Deus real para cuidar dos seus problemas reais e para te ajudar. A maioria dos problemas que cercam a família, elas estão sendo desdobrados por distorções de entendimento. Distorções muitas vezes pela nossa criação, pela nossa história pré-família, ou muitas vezes pela intervenção do inimigo das nossas almas, Satanás, que coloca sobre nós, sobre o nosso entendimento, algumas mentiras. E nós sofremos ataques. E eu queria te alertar sobre alguns ataques que você não pode ceder, porque você é uma pessoa real e o seu coração pode se perder se você não estiver vigilante. Olhando o texto, eu percebo na vida desse menino que uma das mentiras que entrou no seu coração era que a vida dele só afetava a ele. Quando ele pede a sua parte, ele não tem o entendimento do que isso podia gerar no coração do seu pai. Como pai, sabe o que me pega aí nesse texto? Eu ia imaginar o que meus amigos iam achar de mim. Iam falar, lá, não teve autoridade dentro de casa, não ensinou o filho, o próprio filho não o respeita. Você imagina o dia que ele partiu da casa do seu pai, levando seus recursos, o que o coração desse pai deve ter chorado. Ele não percebe que aquilo afeta tudo, afeta o coração do irmão. Caramba, meu irmão não considerou que a gente estava aqui junto, agora todo o trabalho vai ficar para mim, vai ficar mais pesado para mim. E eu preciso te alertar que em família, tudo que você faz afeta toda a sua família. Você é um pai de família, um homem de família. Tudo que você faz pode trazer bênção e maldição para a tua casa. Você é filho, tudo que você faz pode afetar a vida dos seus pais. Irmãos, a mentira do Satanás tomou tanto o coração daquele homem, o coração dele estava tão enganado, que ele vai correndo, ele pega tudo e ele não olha para trás. Assuma a sua família. Pense nos efeitos daquilo que você faz. Eu fico pensando, irmãos, quando eu estou pronto a perder o controle sobre algumas situações, a ser dominado pela minha raiva, a tomar decisões difíceis, eu penso que efeito vai ter na minha casa. Eu fico imaginando o que minhas filhas vão pensar de mim. Irmãos, às vezes algumas palavras, às vezes eu quero emitir uma opinião. Tu tem umas opiniões controversas? Eu tenho. Tem algumas coisas que acessam a minha emoção. E às vezes eu vou falar algo e eu olho para o lado. Eu falo assim, não posso. Porque eu sou um formador de opinião dentro da minha casa. Aquilo que eu declaro é uma verdade no coração dos meus filhos. Tudo afeta, tudo afeta, tudo afeta. Porque o que nós temos mesmo é a nossa casa. Nós vamos rodar o mundo e voltar para a nossa casa. E nós podemos voltar com as bênçãos conquistadas em obediência, ou podemos voltar com as maldições da desobediência. A mulher está falando, cara, te conheço. Você não pode frequentar esse tipo de lugar. Você não pode lidar com esse tipo de pessoa. Você vai se perder. E o que o cara faz? Vai lá e se perde. O pai está falando para o filho, filha, não é regra, há exceções. Cuidado. Vai casar mesmo com fulano. Fulano é meio doido, hein? Ele tem cara de mal, tem cara de psicopata. Sai dele, olha essa mulher. Essa mulher é meio estranha, hein? Ora. Só que a gente acha que sabe de tudo sobre a vida. E avança e sai, e não escuta ninguém à nossa volta. E depois, quando vai ao mundo e sofre todas as coisas do mundo para retornar, traz todas as mazelas. Outra mentira que toma o coração daquele homem, que viver longe era bem melhor. Outra mentira que pode ter tomado o coração daquele homem, que o prazer momentâneo é melhor do que o prazer permanente e eterno de agradar ao Pai. Irmãos, o prazer familiar
sei se vocês vão me entender. Vão entender. Ele é um prazer mais demorado. É mais difícil você ter o prazer da relação com o seu filho do que você ter uma satisfação do relacionamento com uma criança da rua. Para uma criança da rua, você dá uma bala, e te abraçou. Teu filho sabe o que quer de você. Ele sabe, então ele quer a bala, o pirulito, você acostumou ele. E às vezes ele fala, só isso, pai? Trouxe desse tipo aqui, esse tipo aqui eu não gosto. Só sabe que eu não gosto de comer isso aqui. Já falei para o senhor. Vamos para a relação conjugal? Chapa esquenta. Agradar sua própria mulher e seu próprio marido é difícil. Já fez muita coisa por você. Meu irmão, você começa, planta e semear. Diz as palavras amorosas, tu compra um presente, tu lava uma louça, e às vezes nada aconteceu, mano. Tu não recebeu um obrigado, dá uma palavra aí, mano, de incentivo nesse varão que de vez em quando tá fazendo uma graça, lavando o banheiro. Ajuda aí o pastor a melhorar a sua vida. O cara tá investindo. Tá fazendo isso porque tem interesse. Amém, ué. O mesmo tá fazendo no interesse, mas é melhor que não fazer. Aí você também atrapalha até Deus fazer a obra. Mas fora, tá repreendido o que eu vou falar agora aqui. Você não vai tomar posse disso, não. Dá uma barrinha de chocolate para uma colega sua de trabalho. Meu amigo. Ela fica feliz. Feliz, nunca recebeu. Abre a porta do carro lá. Ela fala, meu Deus, que homem maravilhoso. Porque ela não te conhece. Ela está vendo um retrato seu. Ela está vendo um recorte. Ela vê você só cheiroso, arrumado. Ela não vê você levantando igual um dragão com um bafo terrível, cobrando as coisas. Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Que mulher vai amar um cara desse que só cobra comida? O prazer momentâneo, ele é mais fácil, mas ele te leva à perdição. Esse povo de rua não ama ninguém. Povo promíscuo não ama ninguém. Vai usar você e depois vai te jogar fora. Porque não dá para trocar aquilo que é permanente, a presença do pai, a casa do pai. Na casa do pai, o filho tinha o seu armário, o seu quarto, ele tinha o seu lugar na mesa. E ele vai para um lugar onde ele vale somente o que ele tem. Em casa você vale o que você é. O teu filho está te esperando. Meu pai vai chegar. Ele quer ver você. Ele não sabe se tu tem dinheiro na conta, ele não sabe se tu tem currículo. Se a menina perguntando, o que é pós-graduação? O que é graduação? Ela não sabe o que é. O que é ser funcionário? Ela não sabe. Ela te ama pelo que você é. E ela está disposta a passar pelas fases que a vida vai trazer. Só que qual o engodo de Satanás? Ele quer te envolver. Aí você, bobão, bobona, caindo na armadilha de Satanás. Nunca fui tratado assim. Nunca fui tão valorizado. Sai daí, rapaz. Tu é nem bonito assim para estar te achando tanto. Recebeu elogio, Satanás vai usando. Pega essa aqui. Pega essa aqui que hoje está fresquinho. Vou fechar até a mensagem. Mas não vou falar isso não. Vou falar assim. Cara, o Satanás é tão sujo que ele ludibria pessoas para te ver da maneira como você não é. Tu não é maravilhoso não, irmão. Nem você, minha irmã, nós somos cheios de limitações. E a nossa casa conhece as nossas limitações e nos ama a partir da limitação. Então não troque aquilo que é permanente por algo passageiro. Fica aí, agarra nesse casamento aí, vai fazer a renovação de voto, vai jantar fora, faz alguma coisa aí para salvar esse casamento. Não deixe esse filho se perder, não investe nele de novo. Vai lá, perdoa ele, dá presente, não merece. Vai no pastor, ele não merece nada. Dá o presente mesmo assim. Dá uma comidinha na mão dele lá, leva ele para andar. Ele vai ficar surpreso, meu Deus, eu mereci apanhar, mas estão aqui cuidando de mim. Porque o Satanás, ele vai plantando mentiras, que é melhor jogar fora do que consertar. Satanás sempre vai querer te convencer que aquilo que é ruim é bom. E aí você vai se perdendo. E há passos que não podem ser retrocedidos. Há passos que não dá para voltar atrás. Tem relação que você se envolve que não vai poder, vai destruir tudo para trás. Que não vai ter como consertar.
Mas você não pode ir embora com aquilo que não é seu. A sua vida não é sua, pertence ao Senhor e precisa ser submetida diante dEle. Toda vez que nós nos perdemos, irmãos, nós ocupamos lugares que não são destinados a nós. Aquele príncipe, o filho pródigo, era um príncipe. Um príncipe, o seu pai com recursos, mas por causa que ele escolhe viver o seu próprio caminho e se distanciar daquilo que Deus tinha separado, ele vai viver como um escravo, um miserável. Nem a comida dos porcos ele podia comer. E é isso que Satanás tem preparado para mim e para a tua vida. Perdição e destruição. Parecia muito bem quando ele tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ele não tinha lugar em mais nenhuma mesa. Mas na casa do pai sempre tinha lugar para ele. E assim também na nossa casa, tá? Tem lugares que você tem acesso porque você tem recursos. O dia que tu tá duro, tu não serve, não é convidado. Só vê a foto na rede social. Falei mesmo. Você vai esperar perder tudo? Para acordar? Você vai esperar tudo ir por água abaixo? O Deus real quer cuidar de pessoas reais. Mas sabe o que acontece aqui? Aquele homem precisou cair em si. Ele precisou ver que ele não tinha outro caminho. Ele precisou ver que ele não tinha mais recursos. Ele precisou ver que o caminho que ele estava levando não era bom. Ele precisou parar e voltar atrás. Você pensa o caminho da vergonha. Sabe o que eu pensaria no lugar dele? Voltando a demarcação de território. Pô, quando eu saí daqui eu estava cheio de dinheiro. E voltando pelo mesmo lugar, agora estou duro. Quando eu estava passando por aqui, eu estava bem vestido. Agora eu estou com as minhas roupas toda rasgada. Quando eu passei por aqui, eu estava limpinho. Agora eu estou todo sujo. E agora eu vou ter que encarar meu pai. Só que a maioria de nós quer viver um processo de mudança sem reconhecer os seus pecados. Nós queremos chegar diante do pai e justificar o injustificável. Ah, pai, foi porque ela me tratava mal. Ah, pai, porque o senhor sabe da minha infância. Ah, pai, tu sabe como é que é a natureza do homem é assim mesmo. Quando aquele homem decide voltar para casa, ele decide algo no seu coração. Ele decide chegar diante do seu pai e dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas se o senhor tiver qualquer lugar na mesa, eu quero. Pode ser como jornaleiro ou ajudante, eu só quero estar perto de ti. Tinha quebrantamento. O pai está querendo receber filhos de volta na mesa, o pai celestial. Mas sem quebrantamento não dá. Primeiro você tem que saber onde você errou. E reconhecer que você necessita de perdão e de graça. Há muitas famílias que não se resolvem, que não acham restauração, porque ainda estão se degladiando para saber de quem é a culpa. Vou te ensinar uma frase. Sabe de quem é a culpa? Você vai repetir comigo agora. A culpa é minha. Sempre eu tenho alguma participação no cenário que eu estou vivendo. Eu permiti de alguma maneira, eu semeei, eu correspondi. E agora, para alcançar o favor de Deus, eu preciso me arrepender e dizer: Senhor, por alguma maneira eu não vi. Eu fui me perdendo dentro de casa, fui perdendo meus filhos. Eu fui me perdendo de mim, mas agora eu volto atrás. A palavra dos céus sempre é uma palavra de restauração. Mas não há restauração sem quebrantamento, sem arrependimento. É preciso quebrar o vaso todo. É preciso ficar sem reserva. É preciso assumir a própria. Não importa quem errou também. Se você errou, o Senhor quer que você chegue diante dele sem justificativa, sem mais, sem porém, sem entretanto. Fui eu, Senhor. Fui eu que pequei. Eu me perdi. Eu te ofendi. Quando há quebrantamento total, há restauração total. Mas quando há projeção e apontamento, a maldição se instaura e nunca sai da casa. O Senhor quer tocar o nosso coração, o seu coração. Pastor, meu marido está na casa também. Não importa, quer tratar você. Meu filho não está aqui, fique tranquilo. Você vai ser o instrumento de cura quando você chegar lá. Porque você vai ter carregado algo daqui de dentro da palavra do Senhor.
Quando nós evoluímos no texto, esse homem decide voltar a casa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tudo que ele esperava era o julgamento do pai. Tudo que ele esperava era ao menos poder servir o pai. Mas quando o pai avista de longe, o pai sai correndo na sua direção, ofendido. Sai correndo. Sai correndo. Pula no pescoço do ofensor. É como se nada tivesse acontecendo. Dá um beijo nele e sai gritando: olha, o meu filho voltou, ele estava morto, mas reviveu. Pode trazer um anel, pode trazer uma sandália, pode trazer novas vestes. Não importa por onde ele tenha passado, agora ele volta para casa. E a restauração, a perdão, é isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Porque se eu perguntasse para você o que você é capaz de fazer pela sua família, se um filho seu estivesse em risco, talvez, meu amigo, você seria capaz de matar. Eu dei uma palestra hoje de manhã em uma igreja sobre violência infantil. E um irmão pegou o microfone e falou: pastor, eu queria pedir ajuda para o senhor, porque se isso acontecesse, eu esganava, eu dilacerava, eu matava. E nós acolhemos aquele irmão que, de fato, para proteger um filho, nós faríamos qualquer coisa. Para proteger a nossa esposa, nós faríamos qualquer coisa. Outro dia eu estava num lugar, a Camila falou, o cara me olhou mal. Aí eu falei: quem foi? Você quer que eu vou lá falar agora? Ela falou: não, meu amor, ele acho que estava meio, tinha algum tipo de retardo, ele estava bem não. Eu falei: deixa ele embora. Porque nós somos capazes de tomar atitudes drásticas. Mas eu quero te apontar algumas atitudes drásticas que você pode tomar, mais fortes do que bater, matar em alguém, no caso dos seus filhos, do seu cônjuge. Você pode liberar perdão nesta noite. Não vale a pena você dizer que mataria pelos seus filhos se você não derrama perdão e graça sobre ele todo dia. Não vale a pena você dizer que morreria pela tua esposa se no dia a dia você não releva as falhas dele. Não adianta dizer que você morreria pelo seu marido, doaria um órgão para ele, se as ofensas que ele te fez vivem sendo lembradas em toda oportunidade. Você entende? O pai se levanta em perdão ao seu filho. E já estava tudo preparado. Pega o novilho e sacrifica para a gente celebrar. O novilho já está preparado. Pega um anel. Não vai fazer um anel, pega o anel. Sabe o que eu imagino? Que o pai já esperava aquele dia. E lá já tinha separado, ó, tem um anel, sandália e roupas. Porque um dia eu sei que ele vai voltar e a casa estará aberta. Então eu quero ministrar 2 tipos de orações nessa noite. A primeira oração eu queria te convidar a se colocar de pé. A primeira oração nessa noite é sobre a tua vida que está com dificuldade de lidar com a sua família real. As características dos seus familiares estão te matando. Não está aguentando. Está muito difícil suportar. Eu quero orar pelo teu coração nesta oportunidade, para que o Senhor te ajude a amar a sua família e através do amor ao tua casa. A segunda oração é sobre você que talvez tenha feito igual esse filho pródigo, que tenha pegado o que era de Deus e colocou a perder. E a família sua está com dificuldade, está sofrendo, está ferida, o ódio está demarcado lá dentro da tua casa. Pessoas reais têm problemas reais, isso acontece. Nós não falamos que acontece, mas acontece. A gente vai levando. Mas de repente hoje você pode receber a graça completa de Deus e começar de novo e zerar. No texto bíblico, quando aquele rapaz volta para casa, ele não volta para o status de servo, ele volta para o status de filho. Quando você perdoa alguém e essa pessoa volta para a sua vida, seu filho, seu cônjuge que seja, se você perdoa, ela volta para o mesmo status, para o mesmo lugar. Quem sabe você não veio aqui para o Senhor fazer uma intervenção dentro da sua casa? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E você pode elevar o seu pensamento ao Senhor
você pode falar com Ele. Só o Senhor sabe como está a sua vida. Só o Senhor conhece o que você passou para chegar aqui neste lugar. Mas o Deus que te trouxe aqui manifesta graça sobre a tua vida. Manifesta perdão sobre o seu coração. Sabe o que ele estava pronto? Agora com a sandália nos pés, anel no dedo, autoridade, roupas, honrado, sua vergonha foi aniquilada. Ele estava pronto para seguir a jornada. Ele estava pronto para começar de novo. E o nosso Deus é esse, que nos permite começar de novo. Há uma palavra redentiva e salvadora dos céus, destinada ao meu e seu coração. O Senhor não chama homens e mulheres perfeitas, Ele chama homens e mulheres arrependidos. Vamos orar ao Senhor, recebendo essa palavra. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Todo-Poderoso Senhor, nós nos submetemos ao Senhor nesta noite. Um Deus real que cuida de pessoas reais, que tem um plano de restauração, de salvação. Então, Todo-Poderoso, manifesta a sua salvação neste lugar. Então, Todo-Poderoso, a todo mundo que está nesta igreja, nesta hora, aos teus filhos que estão assistindo a live no celular, que a sua graça seja manifesta. Senhor, que cada família receba da tua intervenção poderosa. Senhor, que seja derramado sobre nós restauração, que seja colocado sobre os nossos corações, Senhor Deus, um pouco do que há no teu coração, e nós possamos, Senhor, endireitar as nossas veredas, e nós possamos endireitar os nossos caminhos em arrependimento. Nos dar a oportunidade de recomeçar, Senhor, de receber a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática. Senhor Todo-Poderoso, nós queremos, se necessário, ser refeitos por dentro pelo Senhor. E, Senhor, ser maridos melhores, Senhor, que amam suas esposas, leais, protetores do seu lar. Nós queremos ter uma aliança com nossos filhos, Senhor, que seja um espelho de como é a Tua aliança para conosco. Uma aliança de amor, uma aliança de respeito. Senhor, em nome de Jesus, se há pessoas nesse lugar que estão com as suas alianças quebradas, nós te pedimos, Todo-Poderoso, que o Senhor possa refazer, restaurar, que hajam novas oportunidades, Senhor. E nos ajuda durante a semana a não errar o alvo, a não, Senhor, desperdiçar os recursos que não são nossos. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida te pertence. Então entra na nossa casa, entra na nossa família, entra na nossa igreja, entra, Senhor, nesse bairro, que a Tua graça repouse sobre nós e o Senhor possa encontrar em nós corações arrependidos. Nós nos voltamos ao Senhor. É isso que nós colocamos diante de Ti. Famílias colocadas aos Teus pés para viver uma semana em Ti. Uma semana em que nós nos amemos, uma semana que haja perdão, uma semana que haja restauração, uma semana que haja diálogo, uma semana que haja oportunidade, Senhor, por favor. Nós clamamos, vem com a Tua graça sobre nós, vem com Teu amor sobre nós. Senhor, se há algum filho seu precisando de um renovo nesta noite, por favor, derrama do alto dos céus.
Abençoa nossos corações. Abençoa o coração dos teus filhos que vieram a esse lugar buscar uma palavra da tua parte. Que o teu Espírito Santo complete tudo aquilo que precisa ser ministrado. Abençoa os teus filhos que durante essa semana terão que ter conversas difíceis em famílias. Seja presente nessas conversas. Teus filhos que enfrentarão desafios. Teus filhos que precisam tomar decisão, Senhor, por favor. Abençoa os teus filhos nessa noite, que possam estar com seu coração ferido, entristecido, consolador dos consoladores, instrutor dos instrutores, cuidador dos cuidadores. Espírito Santo de Deus, se derrama sobre nós. É isso que nós colocamos diante do Senhor, em entrega, em devoção, em fé. E agora que o amor do Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações, a direção e o poder que há no Espírito Santo de Deus seja derramado sobre toda essa igreja e sobre todo o teu povo, Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, nós estamos encerrados. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor conduza sua semana, em nome de Jesus.